Tudo bem, meus irmãos, meus amigos? Uma grande alegria iniciarmos um novo tempo aqui de devocionais no livro agora de Colossenses. E, inicialmente, queremos agradecer ao Seminário Batista Logos, aonde estamos gravando aqui esses devocionais no seu estúdio. E desde já fica o convite para que você possa conhecer o seminário. Sem mais delongas, eu quero ler com vocês o texto de Colossenses, capítulo 1, versos de 1 a 8. Nós vamos, por alguns dias, ficar nestes versos, nos nossos devocionais. O texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Este Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Muito bem, nós vamos falar nesta introdução do livro de Colossenses, nesses próximos devocionais, sobre a verdade do Evangelho, nestes oito versos. A Escritura descreve o Evangelho com várias frases. Em Atos 20 e 24, ele é chamado de o Evangelho da graça de Deus. Paulo, em Romanos 1,9, chama de o Evangelho do seu Filho, falando do Filho de Deus. Em 1 Coríntios 9,12, Paulo também chama de o Evangelho de Cristo. Em Romanos 15,16, ele chama o Evangelho de o Evangelho de Deus. Em 2 Coríntios 4,4, Paulo caracteriza o Evangelho como o Evangelho da glória de Cristo. Efésios 6,15, como o Evangelho da paz. E em Apocalipse 14,6, como o Evangelho eterno. O Evangelho também é descrito como a palavra da verdade ou como a mensagem da verdade. Essas denominações deram origem à expressão comum, a verdade do Evangelho. As pessoas usam essa frase quando querem enfatizar sua sinceridade, de modo que aquilo que elas vão dizer é uma verdade. E o evangelho, da palavra grega evangelion, da qual deriva a palavra evangelho, evangelizar, significa boa notícia. Essa palavra ela fora usada normalmente no grego clássico quando um general, voltava da guerra e então ele mandava anunciar, um relatório da vitória, depois dessa batalha. Então, e o evangelho é a boa notícia da vitória de Jesus Cristo sobre Satanás, sobre o pecado e sobre a morte. E é também a boa notícia de que nós podemos triunfar eternamente sobre os mesmos inimigos através do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Coríntios 15, de 1 a 4, Paulo faz um conteúdo do Evangelho de uma maneira bem sucinta, um histórico desse conteúdo. Ele fala, irmãos, faço-vos saber o Evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e está em vocês, pelo qual vocês são salvos, se retiverdes a palavras que vos anunciei, a menos que tenhais crido em vão. Pois eu vos transmiti primeiramente o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho, portanto, é a boa notícia de que Jesus Cristo morreu para nos fornecer completo perdão dos pecados e ressuscitou para aqueles que creem possam viver eternamente. Essa gloriosa verdade leva os cristãos a responder de várias maneiras. E todas as frases que já descrevi aqui sobre o Evangelho,
Então ela nos leva a essa resposta. E algumas respostas devemos, em resposta a isto, proclamar o Evangelho, defender o Evangelho, trabalhar pelo avanço do Evangelho, buscar a comunhão com aqueles que creem no Evangelho, estar prontos para sofrer pela causa do Evangelho e ter certeza de que as nossas vidas não atrapalhem o Evangelho. Não devemos ter vergonha do Evangelho. E, finalmente, estamos sempre levando o Evangelho como a capacitação divina para as nossas vidas. Como Paulo escreveu aos Tessalonicenses, o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. O poder do Evangelho não vem da nossa inteligência ou da nossa persuasão, mas vem do Espírito Santo. Este Evangelho maravilhoso é a razão da ação de graças que Paulo expressa aos Colossenses. Ele se alegra com o relatório da fé deles. Ele se alegra pelo resultado, pelo que produz a fé desses crentes. Que nós possamos também ser assim, trazer alegria por meio da nossa vida no Evangelho. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja com a sua vida.